Bom dia, saudações a todos, tudo bem? No último vídeo que eu fiz acerca de juros, sobre por que os juros é uma forma, é um mecanismo sofisticado de exploração, esse vídeo me deu vontade de fazer um outro vídeo. Eu tava revendo ele e um tema leva a outro, né? E eu gostaria de explorar um outro tema. E pode ser bem interessante também pra gente pensar sobre essas questões todas. Eu vou explicar pra você como é que faz pra enriquecer. O que é que você deve fazer para você enriquecer? É muito simples, não tem nada de complicado. As questões, elas são simples. Embora você tenha que, às vezes, dedicar bastante tempo para leitura e reflexão, mas no fim das contas, todo essa dedicação, essa reflexão, essa leitura, servem para você observar aquilo que estava oculto. E aquilo que estava oculto não é nenhum bicho de sete cabeças. É muito mais simples do que parece. E algumas coisas que são simples, elas ficam escondidas, porque a nossa vida ela é tão ocupada, e a gente precisa lidar com tantos problemas cotidianos, que a gente tem pouco tempo para parar e refletir. Então eu vou ensinar a você como é que faz para enriquecer. Veja, eu não estou dizendo que é fácil de fazer, eu estou dizendo que é simples de compreender o mecanismo, de forma que, se você quiser enriquecer, necessariamente você terá que fazer isso que eu vou falar agora. Porque todas as pessoas que chegaram no patamar da riqueza, todas fizeram isso. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, para você entender isso, você precisa entender o que é pobreza e o que é riqueza. O que é pobreza e o que é riqueza? O que são pessoas pobres e o que são pessoas ricas? Vamos lá. Pessoas pobres e pessoas ricas não existem. Não existem. Não existem pessoas pobres e não existem pessoas ricas. O que existem são pessoas. O que existem são pessoas. Ah, deixa eu falar de uma outra forma. Pobreza e riqueza não existem na natureza. Não são fenômenos naturais. São fenômenos sociais. São criações sociais artificiais. Você não encontra pobreza e riqueza no meio natural. Não existem macacos pobres e macacos ricos. Girafas pobres e girafas ricas. Elefantes pobres e elefantes ricos. Mas existem humanos pobres e humanos ricos. Então a riqueza e a pobreza são fenômenos sociais. Ninguém nasce rico ou pobre. É a sociedade que torna alguns homens ricos e torna alguns homens pobres. A maioria deles. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A riqueza é um fenômeno da sociedade. A riqueza é produzida pela sociedade. E a pobreza também. A pobreza é um fenômeno da sociedade, a pobreza é produzida pela sociedade. Ela não é um dado natural, ela não é uma maldição, ela é social. Social, totalmente social. O que nós chamamos de pessoas ricas seria o que, do ponto de vista concreto? O que é que distingue a riqueza da pobreza? O que distingue é uma enorme quantidade de papel verde, ou melhor dizendo, no nosso tempo, né? Uma enorme quantidade de números,
simulados numa tela de computador, e a posse da propriedade. A posse da propriedade. Então, essas pessoas que detêm muitos papéis verdes alegam deter a propriedade de terras, de imóveis, de muitas coisas, e as pessoas que não detêm papéis verdes aceitam essa alegação. Na verdade, as pessoas que não detêm papéis verdes são as que mais acreditam nesta alegação. Por quê? Porque elas sonham em conseguir deter esses papéis verdes e deter essas propriedades. As pessoas que mais acreditam no sistema são as que sofrem com o sistema. E a justiça? A justiça, o Estado, as leis existem para que esta divisão artificial da propriedade seja mantida, defendida e justificada. Então, se alguém alegar, não é justo que fulano de tal tenha 10 imóveis, enquanto que os meus filhos não têm o que comer. Se alguém alegar isso e se revoltar por isso, a justiça irá cumprir com o seu primeiro dever: defender as fronteiras artificiais de propriedade e poder e colocar esta pessoa na cadeia se ela cometer muitos problemas. Mas geralmente não se cometem muitos problemas porque nós aceitamos assim. Nós aceitamos que uma pessoa detenha a posse de muitos bens, de muita terra, de muitos imóveis. Por quê? Porque ela tem muito papel verde guardado em algum lugar. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que aceitar. A artificialidade da riqueza e a artificialidade da pobreza. É um meio artificial, é uma simulação, é uma criação social. E bom, tendo isso em mãos, como é que você faz para você ser rico? Bom, você tem que entender uma coisa. É, do ponto de vista matemático, não é possível que todos nós sejamos ricos. Isso é impossível. Porque a riqueza, para existir, ela depende da pobreza. Não existe ricos sem pobres. E também não existem pobres sem ricos. Esses dois fenômenos são mutuamente dependentes. Eles são relativos entre si e eles dependem um do outro para continuar existindo. Então, é impossível que numa sociedade seja habitada apenas por pessoas ricas. Não é possível que tal coisa aconteça, isso não acontece em lugar nenhum. Não é possível ter não existem Ferraris para todos. E não há castelo para cada homem. Os próprios bens são escassos, né? Os próprios bens que definem a riqueza são escassos. E por conta disso, as pessoas que irão ter posse desses bens são uma minoria óbvia. Mas antes, além disso, existe um fator social pelo qual os ricos serão sempre uma minoria. Os ricos serão sempre uma minoria. Os ricos serão sempre 0,5%, acho que muito, 0,1%. Os ricos serão sempre uma minoria, sempre, sempre. O que muda é quem são esses ricos, porque os ricos podem alterar, né? Um rico pode descer e um pobre de classe média pode subir, né? O que muda é isso, quem desce e quem sobe, mas a quantidade de ricos será sempre pequena. Por quê? Porque para um rico existir, você tem que haver uma quantidade muito grande de pobres.
Então a briga é por quem vai ocupar esse espaço. Pense, por exemplo, numa empresa que tem 2 cargos de chefia e todos os outros cargos, 50 cargos subordinados. Será sempre esses 2 cargos de chefia, e você pode alterar quem é que chega na chefia, mas será sempre 2. Numa sociedade é assim também, é assim também. Lembrando que quando eu tô falando de riqueza, eu tô falando de riqueza, eu não tô falando assim: "Ah, eu tenho um apartamento aqui, uma casa na praia, um carro quitado, eu sou rico". Não, você não é rico, você é uma classe média, né, uma classe média. Então, respondendo à questão inicial, como é que você faz para para se tornar uma pessoa rica? É muito simples e eu vou responder para você agora. Isso é algo que nenhum coach vai te dizer, isso é algo que nenhum guru de finanças vai falar, mas é algo que eu vou te dizer e eu vou ser muito sincero com você. Como é que você faz para atingir o patamar da riqueza? Para atingir o patamar da riqueza, estão prontos? Para atingir o patamar da riqueza, você deve encontrar uma maneira de expropriar o valor do trabalho dos outros. Simples assim. Desse jeito? Desse jeito. Não tem outro jeito. Não tem. Todo mundo que chegou ao patamar da riqueza chegou fazendo isso. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E eu vou provar para você que todo mundo fez. Se apropriar do valor do trabalho dos outros. Ah, mas isso é certo, isso é errado? Não importa. Não é essa a questão que eu estou dizendo aqui. Cada um com a sua própria ética vai definir se isso é certo, se isso é errado, se isso é válido ou não, se isso é ético ou não. O que eu estou dizendo é que para você chegar ao patamar da riqueza, você precisa se apropriar da riqueza alheia. Não tem outro jeito. Não tem. Apenas com o seu próprio trabalho, você até consegue ter uma vida boa e confortável. Você consegue comprar uma própria casa, você consegue comprar teu carro, mas você nunca vai conseguir parar de trabalhar, você nunca vai conseguir chegar ao patamar da riqueza. Nunca, nunca. Você precisa se apropriar da riqueza alheia. Você precisa se apropriar da riqueza produzida por outros. E existem muitas formas de você fazer isso. Existem muitas formas. A primeira e mais óbvia delas, roubando. Existem formas legais e ilegais. Essa é uma maneira ilegal. Você tem um celular e eu roubo o seu celular. Eu estou me apropriando de uma riqueza sua. Todo mundo entende isso? Que eu estou me apropriando de uma riqueza que não é minha, que é do outro? Como assim? Você ganhou dinheiro e esse dinheiro você compra o celular, né? Você converte o seu dinheiro, o seu capital produzido em celular. Se eu roubar muitos celulares e vender eles, eu fico rico. O problema é que roubar celulares é crime. Assim como roubar carros, roubar casas, roubar qualquer outro bem é crime. E se você fizer isso, você vai ser preso. Aí alguém irá dizer, mas existem formas de enriquecer que não dependem disso. Por exemplo, uma pessoa que enriqueceu guardando seu dinheiro, sendo econômico, economizando muito e investindo no mercado financeiro. E eu digo, essa pessoa também enriqueceu a partir da apropriação do trabalho alheio. Porque quando você deixa o seu dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, se você comprar uma ação ou se você fazer um investimento qualquer, o que é que acontece com o seu dinheiro? As pessoas às vezes não compreendem esse mecanismo. Quando você deixa tipo R$ 10.000 e faz um investimento de longo prazo ou numa ação, aí você tem um retorno de 11.000. Esses R$ 1.000 vieram da onde? Eles vieram de algum lugar. Eles não.
nasceram por mágica, eles não caíram do céu. Eles vieram de algum lugar. Da onde? Daquele que pegou o dinheiro emprestado na ponta. Porque o que é que o banco faz com o seu dinheiro que você deixa lá? Ele pega esse dinheiro e empresta para alguém. Ele empresta para uma empresa que vai construir um prédio. Ele empresta para um pequeno empreendedor que vai criar um cabeleireiro. Ele empresta para uma pessoa que vai financiar um carro. E a pessoa que vai financiar o carro, ao pagar a parcela do carro, ela está remunerando um banco e você. A pessoa que abriu o cabeleireiro, ao receber dos seus clientes, ela vai pagar o banco e você. E a empresa que pegou para construir um prédio, ao vender esse prédio para outra pessoa, ela vai ter um retorno e uma parte desse dinheiro dessa pessoa que comprou o apartamento, ela vai remunerar o banco e você. O dinheiro que você deixa como investimento, ele vai ser utilizado por alguém lá na ponta. E uma parte disso, uma parte pequena, porque o banco fica com a maior parte, uma parte pequena chega até você. Mas quem produziu essa parte pequena? A riqueza, o trabalho de alguém. A riqueza sempre é produzida a partir do trabalho de alguém. De uma pessoa que você nem sabe quem é, você não faz ideia de quem seja, mas que trabalhou para você ter essa remuneração. Então, mesmo uma pessoa que chegou ao patamar da riqueza a partir de apenas de investimentos, ela não roubou ninguém. Ela apenas investiu, teve a inteligência e a astúcia de investir no mercado financeiro, ela estudou o mercado e investiu, mas assim, mesmo nessa situação, ela vai estar se apropriando do valor produzido pelo trabalho de alguém, de uma pessoa só ou de várias pessoas, não importa. Mas isso acontece. Embora é muito raro mesmo, que alguém consiga chegar no patamar da riqueza a partir de investimentos no mercado financeiro. Isso quase nunca acontece. Você pode até chegar a uma situação de vida bem confortável, de classe média ou classe média alta, mas riqueza, é muito raro isso acontecer. É, quando nós falamos de riqueza, nós falamos de, de, de patrimônio num volume tão grande que você não precisa mais fazer nada, né? Pensa, eu não posso, eu não preciso mais trabalhar. Se eu passar 20 anos sem fazer nada, a minha riqueza ainda estará lá, nesse nível que eu estou falando, sabe? Se você tem algum dinheiro, você tem bastante dinheiro no banco, mas você continua trabalhando lá para administrá-lo ou para gerar mais capital, para juntar mais, então você não é rico, você é classe média, né? Pois bem, e alguém poderá dizer: "Ah, mas conheço um caso de uma pessoa que enriqueceu sem se apropriar da riqueza de ninguém. Pô, mas ela ganhou na loteria". Bom, ganhar na loteria também é uma maneira de você se apropriar da riqueza dos outros. Como? Bom, de todos aqueles que jogaram e perderam, né? Você entra numa loteria, você entra numa aposta, e se você ganhar, você vai ganhar tudo aquilo que os outros pagaram, mas perderam. Você está se apropriando da riqueza deles. E por fim, uma outra forma de você chegar ao patamar da riqueza, que obedece a essa mesma premissa, é herdando. Ao herdar uma riqueza, você está herdando um bem que não é seu, né, que é de outrem, que é da sua família, que por sua vez se apropriou também a partir da tomada da riqueza alheia. É sempre assim. Lembrando que eu não estou fazendo um juízo de valor, né, eu não estou falando que isso é certo, que isso é errado. Eu não estou fazendo tal coisa. Eu estou te explicando um mecanismo. Eu quero que você entenda como funciona as coisas. Se você entender como é que funciona a coisa, você vai ser menos iludido. Porque tem um monte de gente que vai te dizer, para você ser rico, basta você se esforçar, basta você trabalhar muito, basta você estudar pra cacete, que você vai chegar ao patamar da riqueza. Não, você não vai chegar ao patamar da riqueza. O máximo que você vai o máximo que você vai conseguir fazendo isso é chegar ao patamar de classe média, mas em cima de muito trabalho e esforço, que é totalmente legítimo também. Às vezes você nem quer ser rico. A maioria de nós nem precisa disso. A maioria de nós já está satisfeito se ter uma boa vida e uma vida confortável para nós, para nossa família. Mas não é riqueza isso. Quem diz que é possível você enriquecer apenas com o fruto do seu próprio trabalho, essa pessoa está mentindo, né? Ninguém consegue comprar vários imóveis apenas com o próprio trabalho. Ninguém.
Você pode comprar um imóvel com o próprio trabalho, talvez 2. Mas mais do que isso, não. Se mais do que isso, é porque você está se apropriando do trabalho alheio, a partir de alguma maneira, que pode ser legal, pode ser legítima, pode ser ética, né, segundo os seus critérios, mas é isso que está acontecendo. Então o que eu estou falando é para você entender como é que faz para chegar no patamar de riqueza. Porque a riqueza não tem a ver com capacidades e méritos. Vence nesse sistema quem é astuto, implacável, inescrupuloso, delinquente moral até. Todos querem se enganar a respeito disso, mas é assim que é. O sistema econômico, ele não remunera se você é muito competente, se você é muito eh, habilidoso, se você tem uma habilidade técnica. Ele até pode remunerar isso, né? Se você for um bom profissional, você vai ter um lugar nele. Mas isso tem um limite, isso tem um teto. Para você atingir esse teto, você tem que ser inescrupuloso, você tem que ser antiético, você tem que pisar na cabeça de várias pessoas, você tem que prejudicar um monte de gente que te ajudou e você tem que necessariamente se apropriar da riqueza produzida por outras pessoas, né. Por fim, uma última forma de fazer isso é abrindo uma empresa e contratando funcionários. Essa é a forma mais óbvia de você fazer isso, né. Ao abrir uma empresa e contratar funcionários, você vai estar se apropriando da riqueza dos seus funcionários. Simples assim. O funcionário que você contrata, ele necessariamente está se pagando, ele não ele está se pagando e tudo aquilo que ele produz além disso está te remunerando. Então você está se apropriando da riqueza dele. "Ah, mas eu estou fazendo um favor para ele, porque ele não tinha dinheiro nenhum, ele não tinha emprego nenhum e agora eu estou dando emprego para ele". Sim, mas ele está te remunerando mais do que você remunerando ele. Porque por mais que o patrão reclame do custo do salário, dos custos das leis trabalhistas, dos custos dos impostos, ainda assim é preferível ter aquele funcionário. Por quê? Porque senão ele demitia aquele funcionário e ele, patrão, ficaria ali fazendo aquela função. Mas o patrão quer fazer aquela função? Quer ficar 8 ou 9 horas por dia fazendo aquilo? Não. Se não fosse lucrativo ter aquele funcionário, o próprio patrão desempenharia aquela função. E se apropriaria do valor do salário do funcionário. Mas ele não quer fazer isso, ele prefere ter o funcionário fazendo aquilo. Por quê? Porque é mais vantajoso, é mais lucrativo, evidentemente. Se não for mais lucrativo, ele manda o funcionário embora. Mas enquanto o funcionário está lá, é porque o funcionário está dando lucro. Então essas são as formas pelas quais você pode chegar ao patamar da riqueza. E é dessa maneira pela qual alguém se apropria do valor do trabalho do outro. Agora, por fim, eu quero dizer uma coisa. Apenas para fechar o argumento para você entender, e você nunca vai chegar a esse patamar se você se utilizar apenas dos seus méritos e das suas capacidades. Você precisa ter algo a mais. Você precisa ter a habilidade, a expertise de explorar os outros. Veja, por exemplo, a pessoa mais rica do mundo. Vou colocar aqui, Elon Musk. Aqui não, a pessoa mais rica do Brasil. Ó, a pessoa mais rica do Brasil, Eduardo Luiz Saferin. Tem 35 bilhões de dólares. 35 bilhões de dólares. Isso daria 5,08 real brasileiro. Então vamos fazer a conta? Ele- É claro que não tem 35 bilhões de dólares no banco, né? Nós sabemos disso. É o valor patrimonial dele. É em imóveis, é em ações, é em bens diversos. Isso daria
Aproximadamente 177 bilhões de reais. Esse é o patrimônio que ele tem. 177 bilhões de reais. 177 bilhões de reais. Eu vou fazer uma conta assim muito de padeiro. Eu quero que vocês me perdoem, mas é apenas para vocês entenderem a minha lógica. 177 bilhões de reais. É, esse número é tão astronômico que eu não consigo nem calcular. Para esse cara ter tudo isso, quantos anos ele tem? 44 anos. Vamos supor que ele começou a trabalhar com 18 anos. 44 menos 18. 26 anos de trabalho. Então, 177 bilhões dividido por 26 daria 6,8 bi. 6,8 bi por ano. Dividido por 12 daria 0,5 bi. Então, fazendo essa conta de padeiro, é como se esse homem, né, Eduardo Safenin, ganhasse 0,5 bilhões de reais por mês, em média, desde que ele começou a trabalhar, assumindo que ele trabalhou aos 18 anos. Os números não são exatos, porque com 18 anos ele não começou a ganhar exatamente isso, mas eu estou fazendo essa conta, a média, para te mostrar o seguinte: 0,5 bilhões é o que ele ganhou por mês em média. Isso equivale a quantas vezes mais ganha um trabalhador médio qualificado? Vamos fazer a conta? 0,5 bilhões, que seria tipo 500 milhões, né? 500 milhões. Vamos supor que um trabalhador qualificado ganhe 5 mil reais. Um gerente, um contador, um advogado, coisas assim, um professor. Isso dá 1 milhão de vezes mais. E agora entra o meu questionamento. Eu fiz essa conta toda de padeiro para você entender o seguinte: o homem mais rico do Brasil ganha 1 milhão de vezes mais por mês do que um profissional qualificado ah, do nosso mercado, um professor, um advogado, um gerente, um contador, um médico, veterinário, coisas assim, um dentista. Vamos supor que o dentista ganha 5 mil. Esse homem ganha 1 milhão de vezes mais. Agora eu te pergunto, ele trabalhou 1 milhão de vezes mais do que você? Vamos supor que você seja esse exemplo de trabalhador que eu estou colocando. Você ganha 5 mil. Este homem trabalhou 1 milhão de vezes mais do que você? Não, né? Isso nem é possível. Talvez seja possível que ele trabalhasse 2 vezes, 3 vezes. Olha, estourando assim, vamos ser generoso. Talvez seja possível que ele consiga trabalhar 4 vezes mais do que você. Acho que mais do que isso ele não conseguiria dormir. Ele trabalhou 4 vezes mais do que você. Por que ele recebe 1 milhão de vezes mais? Ah, porque ele é muito inteligente. V- Mesma lógica. Vamos supor que ele é muito inteligente. E certamente ele é inteligente. Porque ninguém chega nesse patamar se não for uma pessoa inteligente. Ele é muito inteligente. Ele também tem um conhecimento técnico na área dele, deve ser tecnologia, né? É um dos cofundadores do Facebook. Mas ele é 1 milhão de vezes mais inteligente do que você. 1 milhão? Óbvio que não, porque eu tenho certeza que você sabe de uma série de habilidades. Você tem conhecimento de uma série de habilidades e outros conhecimentos que ele não. Todo mundo tem. Todo mundo conhece uma série de coisas que o outro não conhece.
Então ele pode ser muito inteligente do que você, em alguma área, mas em outra, certamente ele sabe menos do que você. De forma que este homem, ele não tem como ser 1 milhão de vezes mais inteligente do que você. E vamos ser generosos de novo? Ó, vamos supor que ele seja as 3, 4, 5, 6 vezes mais inteligente que você. Você é um profissional, né, formado na área, um profissional com experiência. Ele é 6, 7, 8 vezes mais. Olha, vamos ser generosos aqui. O cara é 10 vezes mais inteligente que você. Ele é 10 vezes mais. Tipo, é como se você tivesse um QI de 100, o cara tem um QI de 1000. Eu tô sendo bem generoso. O cara é 10 vezes mais inteligente. E, e aí? Por que que ele não tá ganhando 10 vezes mais do que você então, ao invés de 1 milhão? Então você percebe que o sistema ele não está remunerando nem o trabalho, nem a inteligência. Não é isso que o sistema remunera. Se ele não trabalha 1 milhão de vezes mais do que nós, e não é 1 milhão de vezes mais inteligente do que nós, por que que ele ganha 1 milhão de vezes mais do que nós? Resposta: ele ganha 1 milhão de vezes mais do que você, do que a gente, porque o sistema não remunera a inteligência nem o trabalho. O sistema remunera a capacidade que um agente tem de se apropriar da riqueza alheia. Ele está ganhando 1 milhão de vezes mais do que a gente, porque embaixo dele tem um exército de pessoas trabalhando todo dia. E o valor desse trabalho está fluindo para cima, porque ele detém o direito de fazer isso. E todos nós aceitamos. Todos nós aceitamos. Ele encontrou uma maneira de se apropriar do valor do trabalho do outro, que é abrir uma empresa e contratar diversos funcionários brilhantes, e está fazendo isso. Essa maneira é legal, é permitida em nossa sociedade, e ele está fazendo isso e nós estamos aceitando. Isso vale para o Lehman, isso vale para os donos dos grandes bancos. Nenhum deles é 1 milhão de vezes mais inteligente do que nós. Nenhum. Mas eles conseguiram, por conta da sua astúcia e expertise, não por conta da sua generosidade, bondade, capacidade de solucionar problemas, por conta da sua astúcia e expertise, se apropriar da riqueza alheia. O que geralmente essas pessoas fazem é se tornar especialistas em conseguir contratar pessoas muito boas. E essas pessoas muito boas que trabalham muito são as que geram essa riqueza para ele. Então percebe como é que funciona o sistema, tá? Eu estou falando isso não para você eh, ficar com raiva desses ricos, nada do tipo. Eu estou falando isso para você compreender como funciona a coisa, para você entender como que o sistema econômico atua e para você não ser iludido. Se você quer enriquecer, você precisa abrir uma empresa hoje e contratar pessoas. Na verdade, você precisa encontrar um identificar uma demanda no mercado, se especializar, nem precisa se especializar muito, porque muitos patrões não têm ideia do que fazem. Você precisa encontrar uma demanda, estudar um pouco e encontrar pessoas para trabalhar para você que são especialistas nessa área. Só que isso é difícil porque isso já requer um certo nível de capital. Não é qualquer um que pode fazer. Mas sobretudo a lição que eu quero te dar é que por mais bem profissional que você seja, por mais esforçado que você seja, por mais estudioso que você seja e por mais generoso que você seja, você não irá chegar ao patamar da riqueza por conta disso. Então você não deve se iludir. Na verdade, você corre o risco de até mesmo não chegar ao patamar de classe média. Você pode ser pobre a sua vida toda, porque o mercado não valoriza e não remunera a bondade, a generosidade, a capacidade. Remunera outras coisas. É, a
a sua astúcia, a forma de você pisar nos outros, a forma de você se aproveitar dos outros, a maneira que você tem de prejudicar os outros, e se beneficiar nisso, é nisso que você é nisso que o mercado se vale. Por isso que é um sistema econômico ultra competitivo. E esse é um questionamento que eu faço para você também. Se o sistema econômico é ultra competitivo, implacável, desumano e avassalador, como são as pessoas que venceram nesse sistema? Elas tendem a ser desumanas, implacáveis, cruéis, perversas, porque são esses os valores que o sistema reconhece. Quanto mais inescrupuloso você ser, quanto mais cruel você ser, quase até psicopata, em você se aproveitar do outro, mais bem me remunerado você será. Eu tenho certeza que você também conhece casos assim, de pessoas que cometeram injustiças umas com as outras, mas o mercado as remunerou, né. Pense num comerciante que mente sobre o seu produto, que vende algo muito mais caro do que aquilo vale. Pense num patrão que se aproveita da ingenuidade, da falta de experiência, da juventude ou do desespero de um funcionário para explorá-lo. Às vezes se aproveita da falta de conhecimento do funcionário para não pagar os direitos devidos, né. Pense num 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 diretor de uma grande companhia que chegou ao cargo de direção porque roubou a ideia de um colega, porque plagiou, ah, o trabalho de um colega, e coisas assim. Todo mundo que tem alguma experiência no mercado conhece, já passou ou observou casos desse tipo. Não é um sistema econômico que valoriza a cooperação e a generosidade. É um sistema econômico baseado na competição implacável. E assim como as pessoas competem entre si, as nações também competem entre si, por poder, por recurso, por influência, e é assim que funciona. Então, se esse vídeo servir para você refletir um pouco sobre como funciona o mecanismo da riqueza e da pobreza, como que esses mecanismos são artificiais, são totalmente criados, e como você às vezes tem que se desumanizar para poder chegar lá. Então, se você conseguiu entender um pouco disso, meu objetivo foi feito. É um vídeo para reflexão, né? Então é isso, gente. Se você viu até aqui, eu agradeço. O vídeo ficou um pouco longo. Se você chegou até o final, eu agradeço mesmo. E fique à vontade para comentar também. Esse espaço é aberto. Seja respeitoso e eu também serei respeitoso. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.